Salve investidores! Hoje, pessoal, o assunto é fundos imobiliários, né? XPML11, o fundo de shopping da XP, né? O XP Malls, que está no centro, né? No epicentro de uma crise financeira. E a gente vê muitos influenciadores, muitos especialistas falando. Hoje tem vídeo para tudo quanto é lado. Muita gente com viés negativo, muita gente com viés positivo em cima do fundo imobiliário, muita gente também em cima do muro. Mas hoje, pessoal, eu queria falar com vocês com viés de investidor do fundo imobiliário. Eu também sou um pequeno investidor do XPML11. Até então eu gosto muito do fundo imobiliário porque eu acredito que o fundo tem um portfólio, né, de shoppings muito interessante, né? São shoppings de altíssima qualidade. Foi um dos primeiros fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira. Todo mundo sabe que eu dou preferência para as ações de empresas, né? 80% da minha carteira de investimento é ações de empresas, mas eu tenho 17% em fundos imobiliários. Então eu queria levantar a minha opinião em cima do XP Malls no viés de um pequeno investidor, que é o que realmente eu sou, pessoal, tá bom? Mas eu queria também trazer uma visão menos técnica, né, do que está acontecendo para que todo mundo possa entender, né, desde o investidor mais experiente ao investidor iniciante. E bora lá entender toda essa confusão aí do XPML11. Então, pessoal, olhando aqui para o XPML11, hoje ele está custando R$ 97,10, tá? O fundo deu uma caída aí nos últimos meses, vem pagando cerca de 11,34% de dividend yield para os seus acionistas, que na minha opinião é uma boa remuneração para o fundo imobiliário de tijolo, e um P sobre VP de 0,83. Ou seja, o mercado está pagando hoje no XPML11 menos do que ele vale a nível patrimonial. O fundo está com deságio nesse momento. Inclusive tem até um vídeo do Thiago Nigro, né, investindo 1 milha no XPML11 e ele cita justamente o P sobre VP, né, numa das suas análises. Bom, isso foi só para contextualizar, né? Outro ponto importante é que o fundo tem baixíssima vacância hoje, né, 3,40%, ou seja, os seus shoppings estão basicamente alugados ali por completo, não é verdade? Tem uma taxa de administração bem aceitável para um fundo imobiliário de tijolo, tem um número de cotistas, né, muito grande, e um ponto que chama muita atenção no XPML11 é o seu patrimônio, né, 6,48 bilhões de reais. Cara, a gente não está falando de um fundo pequeno, não. A gente está falando de um fundo gigante. Bom, se a gente colocar aqui, por exemplo, no ranking do Investidor 10, o XPML11 fica aqui em terceiro lugar, né? Só para a gente ter uma dimensão quanto esse fundo imobiliário é grande. E aí, pessoal, a gente vai baixar aqui agora o relatório, né? O último relatório gerencial do XPML11. Botei aqui em 2025, vou baixar o último relatório aqui de janeiro. E a gente já começa vendo os shoppings, né, de altíssima qualidade que esse fundo imobiliário tem. Realmente me chamou muita atenção como investidor, que realmente a qualidade dos shoppings, né, é de impressionar. E um ponto que eu sempre falo, né, do XPML11, o fundo não é um mero acionista do shopping, ele é basicamente o controlador, né? Tem aqui, ó, 35% de um shopping, tem 25% do outro, ele tem participações grandes e isso eu sempre achei muito interessante. E olhando aqui já para a parte, né, do fluxo financeiro, dá para ver que o fundo gera mais ou menos 662, 663 milhões por ano, né? Esse é o fluxo nos últimos 12 meses. Só que o fundo, pessoal, precisa pagar algumas obrigações, né? Então o resultado cai para 560 milhões por ano. E aí o fundo é obrigado a distribuir 95% desse fluxo, né? Então tá aqui, ó, rendimento distribuído, que gerou aqui os 92 centavos que o fundo vem pagando de rendimento para os seus acionistas. Inclusive, o fundo realmente vem pagando esses 92 centavos já há algum tempo, né? O que é interessante. E aí, voltando aqui no relatório rapidamente, né? Dá para ver que o fundo fez uma emissão de cotas, né? Há um tempo atrás, jogou mais cotas no mercado, levantou aí 164 milhões de reais. E a gente chega no tal gráfico, né? Cronograma de desembolso, realmente o fluxo de caixa do XPML11. Isso aqui que realmente está gerando grande confusão. Tem várias interpretações aqui dentro desse cronograma. E um ponto negativo, pessoal, que eu preciso falar aqui com vocês é a falta de transparência da XP. Porque se a gente pegar os relatórios gerencial de dezembro, de novembro de 2024, eles tiraram esse gráfico aqui. E aí é que realmente eu levanto essa bola, né? Porque a transparência dos relatórios da XP realmente deixam muito a desejar. E isso vai prejudicando principalmente o investidor iniciante. E além disso,
essa falta de informação traz várias interpretações diferentes, não é verdade? E em alguns momentos, pessoal, traz uma quebra de confiança, né, do investidor, essa que é a verdade. Então, pessoal, só para explicar rapidamente esse cronograma aqui, esse fluxo de caixa do fundo, né, o que está assustando muito a galera é que o fundo botou aqui que vai terminar 2025, né, nessa foto aqui atual, com menos 49 milhões de reais em caixa, ou seja, vai terminar com prejuízo. E isso aqui realmente assustou muito, né, os investidores. Confesso para vocês que me assustou também. Até porque, pessoal, aí eu vou explicar aqui um pouquinho desse fluxo. E eles falam aqui que tem 651 milhões disponível em caixa nesse momento, e a gente vai ver que não é bem assim, né? Isso aqui é mais uma falta de informação, mais uma falta de transparência, a gente já vai chegar lá. Eles dizem que tem 9 milhões aqui para receber de uma parcela de alienação do Catarina Fashion Outlet, legal. Mas aí começa, né? Começam as parcelas, né, que eles precisam pagar de alguns investimentos, né, em shoppings que eles fizeram há um tempo atrás. Por que acontece hoje, pessoal, com os fundos imobiliários? Vários fundos imobiliários estão adotando essa estratégia. Eles não chegam de uma vez só e compram um ativo. Eles compram de forma parcelada, né? Eles compram vários ativos de forma parcelada, porque muitas das vezes os próprios ativos vão pagando as suas dívidas, né? Ou seja, ele compra um shopping parcelado, aluga ali as lojas do shopping, conforme esses rendimentos vão entrando, vai ajudando a pagar as parcelas. Normal isso aí. Só que o XPML11 realmente ele quis crescer muito o seu patrimônio e fez ali várias parcelas, fez vários investimentos em vários shoppings diferentes. Bom, vai ter uma parcela aqui que vai bater do Shopping Jundiaí, né? Terceira parcela de 63 milhões, que já é bem pesadinha essa parcela. E a parcela que mais gerou polêmica aí é essa aqui, a terceira parcela do portfólio Sim Property, né? Que é basicamente 630 milhões. É uma paulada que o fundo vai precisar pagar até o final do ano, né? Até dezembro de 2025. E também tem uma segunda parcela aqui do Praia Belas, que é 17 milhões de reais. No final do ano, 2025, a conta não fecha, né? Menos 49 milhões de reais. E eu posso dizer, né, o buraco é bem mais embaixo, pelo que eu olhei aqui dentro do relatório. Por que isso, pessoal? Vamos começar aqui pelo caixa do fundo imobiliário. Vocês podem ver que tem um 2 aqui, ó, bem no cantinho, né? De forma difícil de visualização, difícil de entendimento. E aqui, pessoal, embaixo, tem aqui, ó, o númerozinho 1, númerozinho 2, tá vendo? Ele fala o seguinte, que estão considerando a posição do caixa dos fundos imobiliários que ele tem, né? A posição líquida de outros fundos imobiliários detidos. Ou seja, né, dentro desses 651 milhões aqui, ele está considerando a possibilidade de vender cotas de fundos imobiliários que ele tem, porque o XPML11 também tem alguns fundos imobiliários, né? Ele também tem uma carteira com outros fundos imobiliários, tá? Então, ele está considerando que ele pode vender esses fundos imobiliários em algum momento, que é bem líquido, para compor esse caixa. Então, no final das contas, qual é o verdadeiro caixa do XPML11? Aí tá aqui embaixo, pessoal. Quer ver só? Ó, quando a gente chega aqui embaixo, ó, que ele tem 3,9% de outros fundos imobiliários na carteira. E qual é o caixa? O caixa verdadeiro tá aqui, ó, 398 milhões de reais. Esse é o verdadeiro caixa atual do XPML11, tá? Então vejo que o buraco é mais embaixo. Além do caixa ser menor do que eles colocam lá no gráfico de fluxo de caixa, a gente desce um pouquinho aqui e vê que o fundo imobiliário tem algumas obrigações de CRIs a ser cumprida em 2025. Ou seja, o fundo tem mais 23 milhões de reais para pagar de obrigações de CRIs, né? Ou seja, a dívida ainda é maior. Então, a gente acabou de ver que, no final das contas, o fundo tem 400 milhões aqui, né, de caixa hoje para liquidar essas dívidas, né? E não 651. 651 ele tem se ele vender cotas de fundos imobiliários que ele tem na carteira e que ele julga ser líquido o suficiente para isso, tá bom? E que fundos imobiliários são esses? A gente pode até dar uma olhada lá para a gente ver a carteira de fundos imobiliários do XPML11. Vejo que ele tem muita cota do MAL11, que é um bom fundo de shopping também, mas tem alguns fundos aqui que são bem questionáveis, né? Mas enfim,
Tem realmente fundos aqui interessantes, ele tem muito dinheiro investido aqui em alguns fundos imobiliários, 80 milhões, 59 milhões. Se a gente olhar aqui friamente, realmente teria como ele vender alguns fundos imobiliários, apesar de que alguns aqui são bem pouco líquidos, né? Então teria até uma dificuldade de vender, mas outros já seriam mais líquidos, como o MOL 11, por exemplo. Bom, pessoal, e aí, onde a gente chega, né? Eu fiz essa tabelinha aqui para a gente ver como o buraco é mais embaixo. Bom, hoje o fundo tem um caixa real de 400 milhões de reais. Ah, mas ele botou lá 651 milhões de caixa. Sim, se ele conseguir vender as cotas dos fundos imobiliários que ele tem hoje. Se não conseguir, é isso aqui que ele tem, 400 milhões. Então vamos trabalhar com a realidade de hoje. Ele vai receber mais uma parcela de venda de imóvel do Catarina Fashion Outlet, mais 9 milhões. Então, total de caixa hoje, o fundo tem 409 milhões de reais. E a pagar dentro desse ano de 2025? Ele tem isso aqui, ó. Terceira parcela do Jundiaí, que a gente já viu lá, 63 milhões. Terceira parcela do Portfólio Sim, 630 milhões. Segunda parcela do Praia Belas, 17 milhões. Amortização, 23 milhões. Total a pagar, 733 milhões de reais. Já estou colocando aqui tudo no bolo. No final das contas, né, se a gente pegar aqui esses 733 milhões e abater do que ele tem em caixa hoje real, a gente tem um buraco aí para o fundo imobiliário pagar até 2025 de 324 milhões de reais. Claro, né, a gente viu que o fundo pode vender cotas dos seus fundos imobiliários e aumentar esse valor aqui hoje em caixa. Mas para isso ele precisa vender ainda, né? E a gente já viu que tem alguns fundos imobiliários que não são tão líquidos assim. E ele tem aproximadamente 10 meses, né, até o final de 2025 para levantar esse dinheiro. Pelo menos levantar um dinheiro suficiente para bater essa parcela aqui do portfólio Sync, né, que é muito grande, 630 milhões de reais. Ele tem 10 meses para isso. Como o fundo pode resolver esse problema? Né? E eles colocaram lá dentro do seu relatório. Eles podem resolver de 3 formas. Vendendo ativos, né? Ou seja, vendendo participação em alguns shoppings que ele tem. E isso aqui pode ser um ponto muito relevante nesse momento. Várias pessoas, né, assim como eu, começamos a investir no XPML11 por conta do seu portfólio. Cara, os seus shoppings estão de muito boa qualidade, pessoal. Quando a gente olha aqui, ó, veja, Catarina Fashion Outlet, cara, um mega shopping, muito boa qualidade. Eu tenho certeza que se ele botar para vender uma participação ali do Catarina Fashion Outlet, venderia muito rápido, né? Então, seria um dinheiro que poderia ser usado no abatimento dessa dívida. O Tietê Shopping também muito legal em São Paulo. Tem um Shopping Cidade São Paulo. Tem shoppings na Bahia. Tem isso aqui, ó, Shopping Cidade Jardim, cara, que é top dos tops, assim. Entre outros shoppings, né? Tem o Downtown no Rio de Janeiro. O portfólio dele, né, hoje, permite alguns desaforos, tá? Essa aqui é a verdade. Ele tem facilidade de levantar dinheiro com esse portfólio que ele tem nas mãos. Tá, com esse problema todo financeiro, eu tenho certeza, né, que um possível comprador com certeza irá querer barganhar bastante, né? Vai querer comprar bem abaixo do valor de mercado. Outra solução encontrada pelo fundo pode ser essa aqui, ó, a alavancagem, ou seja, o fundo pegar empréstimos, né, empréstimos de longo prazo, com prestações ali mais baratas, né, para pagar e cobrir toda essa dívida aí. Que, na minha opinião, não faz muito sentido nesse momento, né, porque as taxas de juros estão muito elevadas, né? A dívida hoje, o custo da dívida hoje no Brasil está muito caro. É possível? É, mas com certeza o fundo poderia prejudicar bastante, principalmente os cotistas, né, porque pagaria juros, né, bem altos com essa alavancagem. E também tem a terceira hipótese, que seria uma emissão de novas cotas no mercado, né? O fundo vender novas cotas no mercado, mas que nesse momento também não seria muito viável, porque o fundo está ali com valor patrimonial, como a gente já viu no início do vídeo, bem abaixo de 1, né? O fundo está com deságio, então não seria um momento interessante para fazer emissão de novas cotas. Agora, a pergunta, né, que eu acho que todo mundo está se fazendo, é por que o fundo chegou nesse patamar de dívida? O fundo tinha quase 1 bilhão de caixa, veio se enrolando ali nas parcelas, essa loucura de aumentar tanto o portfólio assim a um custo de dívida alto, como a gente está vendo, né, que hoje está fazendo o fundo ter problemas financeiros. Eu entendo que o fundo está passando por um problema financeiro, mas ele tem capacidade de reverter esse jogo, de pagar toda essa dívida aqui.
por conta do seu portfólio, que é muito bom. Agora, um ponto que me chama muita atenção, que é uma quebra de confiança, é a questão da transparência, cara, que não está tendo aqui. Eu venho acompanhando o relatório desse fundo imobiliário, a gente não tinha essas informações que veio nesse relatório de janeiro, né? E isso realmente me incomoda bastante no fundo imobiliário. Então, pessoal, eu vou falar para vocês agora o que eu vou fazer com esse fundo imobiliário. Eu estou falando por mim e pela minha carteira de investimento. Esse fundo imobiliário, até o momento, ele vai ficar na geladeira, né? Não vou fazer nenhum aporte nesse fundo imobiliário e também não vou vender cotas por enquanto e vou aguardar novas informações, principalmente um esclarecimento melhor da XP, provavelmente no relatório de fevereiro, que deve estar vindo por aí, né? Espero que eles coloquem isso no relatório deles em fevereiro. Qual o caminho que o fundo vai tomar? Qual vai ser a alternativa viável para resolver todo esse problema? Então, pessoal, eu abri aqui minha carteira, né? Só para vocês darem uma olhada, vejo que realmente eu tenho XPML11, 2.900, mas a minha alocação é muito pequena nesse fundo imobiliário, né? Cerca de 2,36%. Não estou muito preocupado com isso por conta da minha alocação, que é muito pequena, mas mesmo assim eu vou monitorando a situação. E se tiver que vender, pessoal, cara, eu tenho zero amores pelos meus ativos. Se o fundo estiver me dando dor de cabeça, se eu ver que as coisas estão fora do controle, cara, eu vendo e coloco o dinheiro em outro ativo aqui do meu portfólio, em outra ação. Eu não vou ficar com o fundo imobiliário aqui me trazendo problemas dentro da minha carteira de investimentos. Até o momento, é um fundo que eu gostava muito, mas eu vou monitorando, obviamente, não vou vender agora, vou esperar novos esclarecimentos, vou olhar o relatório de fevereiro, vou ver como as coisas estão andando, espero que a XP seja mais clara, né, mais transparente com os seus investidores e, cara, vou acompanhando de perto essa situação. Cara, desejo a todos bons investimentos e fui. Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos.